Olá, meus queridos, tudo bem? Eu espero que sim. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal, dizer que no vídeo de hoje Deus tem uma promessa, tem uma palavra de ânimo ao seu coração. Mas antes de assistir o vídeo, quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa mensagem possa alcançar muitos outros corações. Esse vídeo é a sequência do vídeo anterior, onde nós abordamos o tema sobre o medo. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre alguns passos importantes para que possamos vencer esse sentimento que às vezes tende a controlar o nosso coração, tende a controlar as nossas emoções. Que Deus te abençoe e que esse vídeo possa trazer luz ao seu coração. Leitura do Salmo de número 55, versículo a partir do 4. No dia em que eu sentir medo, em ti confiarei. Eu louvo em Deus a sua promessa. Em Deus eu confio e não temerei. O que pode um ser mortal fazer contra mim? O Salmo de número 55 traz uma oração de confiança. Especificamente, a gente precisa entender que o medo se combate por meio da confiança. A gente sabe que o medo é um sentimento humano, a gente entende que o medo desperta em nós algumas emoções. A gente também sabe que o medo ele não pode ser eliminado, porque se trata de um mecanismo de defesa do nosso organismo. Mas a gente pode conviver com o medo, justamente por meio da confiança em Deus. A gente, durante muito tempo, tem se escondido dos nossos medos, pessoas que têm até fugido dos seus medos. Mas a grande verdade é que a gente precisa confiar, e a confiança é um passo primordial para que a gente possa vencer o medo. Acredita-se que aqueles que desistem dos seus sonhos o fazem justamente porque não acreditam mais, ou pelo menos que não confiam mais no seu potencial. E o salmista, à luz da palavra de Deus, vai nos dizendo isso. No dia em que eu sentir medo, isso significa que o medo ele vai chegar na nossa vida mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos experimentar o medo numa pequena proporção ou numa grande proporção. A gente precisa compreender, portanto, algumas formas que a gente possa vencer e superar. À luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, à luz dos ensinamentos de Jesus, a gente pode sim superar esses medos e até mesmo controlar esse sentimento que aflige o nosso coração. Uma coisa importante que a gente precisa compreender sobre o medo, e um passo importante para a gente superar esse medo em nossa vida, é identificar. A gente precisa conhecer os nossos medos. A forma de lidar com isso é conhecendo ele, entendendo algumas diretrizes, entendendo algumas situações. Uma outra coisa importante que a gente jamais pode esquecer é que nós temos que desmistificar, que a gente precisa desmistificar o medo. O medo, muitas vezes, ele é potencializado por nossas emoções. A gente precisa parar de alimentar os nossos medos. A gente precisa compreender que muitas das coisas que a gente se sente apavorado, na verdade, são criações do nosso subconsciente. Às vezes nem é tão grande, às vezes o medo nem é real, mas nós alimentamos de tal forma que ele se transforma num monstro incontrolável. Então a gente precisa desmistificar, porque a partir do momento que eu vou tirando essa cobertura de superpoder que existe no medo, eu vou tomando um certo controle. Quando eu vou aparando algumas arestas sobre esse sentimento, eu vou compreendendo aquilo que está acontecendo naquela realidade, e aí o medo vai se demonstrando, ou o objeto vai se demonstrando com menos poder e com menos influência sobre a minha vida. Então esse é um passo muito importante, a desmistificação. Um outro ponto importante
é a confiança, assim como o salmista vai nos dizer: no dia em que eu sentir medo, eu confiarei. A confiança, portanto, é um passo importante para superar e até mesmo vencer os medos. Eu preciso fixar os meus pensamentos na esperança, na confiança de que há um Deus maior do que aquilo que me causa medo. Ora, como o salmista disse, o que é que pode me causar tanto medo mais do que o Senhor nosso Deus? Então eu preciso compreender que essa confiança, surgida a partir da esperança, a partir da fé, é aquilo que vai me fazer superar o medo, portanto, que às vezes invade o meu coração. E aqui vale também ressaltar que a confiança nasce por meio de um relacionamento de intimidade com Deus. Não há como confiar em Deus sem antes ter com Ele um relacionamento de intimidade, sem antes buscar a tua presença. Então, para vencer o medo, eu preciso confiar em Deus, mas essa confiança precisa se estabelecer por meio de um relacionamento. Então, diante de todos os medos que podem estar infringindo a sua vida, diante de tudo aquilo que parece ter potência para te derrubar ou para te derrotar, você precisa fixar os seus olhos na confiança. E mesmo que exista o medo, você não pode jamais desacreditar que há uma promessa de Deus na sua vida que supera todas as dimensões do medo que possa estar existindo ali, que esteja talvez te roubando a esperança de continuar. Então esse é um ponto importante e talvez o mais fundamental: a confiança, acreditar que você pode superar o medo, ou de que Deus está ali ao seu lado, te conduzindo, te ensinando, te protegendo, te levando ao caminho que pode fazer você superar essas realidades que têm se instalado em sua vida. Não há como eu ter fé, não há como eu acreditar sem antes existir um relacionamento. Talvez eu possa superficialmente acreditar em algo, mas se eu não tiver um relacionamento estabelecido, dificilmente a minha fé vai gerar essa esperança capaz de me fazer vencer os meus próprios medos. Então esse é um ponto importante, esse é um passo fundamental. O último passo, e não menos importante, é a ação. A gente precisa entender que o medo, muitas vezes, ele é psicológico, ele está numa dimensão imaterial. A gente não pode deixar que o medo se torne imaterial. E como não deixar que isso aconteça? Estabelecendo ações que possam ir de encontro àquela realidade. Nós podemos enfrentar os nossos medos, e é a partir do enfrentamento que nós conseguiremos desmistificar todo o medo, toda aquela dimensão, todo aquele ser que parece incontrolável. Quanto mais eu tenho a capacidade de agir, mais o medo se torna frágil em mim. Você não pode ficar de braços cruzados e deixar que o medo dite as regras da sua vida. Você precisa agir, você precisa encarar de frente, bater de frente com o seu pior inimigo. E às vezes, o seu pior inimigo está dentro de você. A coragem se dá em pequenos gestos, a coragem se dá em pequenos atos. E é nesses pequenos atos que vai se estabelecendo a coragem e que vai se estabelecendo o enfrentamento do medo. Porque ao contrário do que as pessoas acreditam, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é justamente você ter a capacidade de seguir em frente apesar de todo o medo. Isso é coragem. E a gente precisa ter um coração corajoso, um coração cheio de esperança e agir a partir daquela realidade que nós temos. Então, dessa forma, certamente nós conseguiremos vencer todo o medo que se instala em nossa vida. Que Deus abençoe você, que essa palavra tenha tocado o seu coração, tenha inspirado a sua vida, tenha inspirado o seu espírito a reagir diante da paralisação que tenha lhe causado todo o medo. Deus te abençoe, a gente se encontra no nosso próximo vídeo.